Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Hoje eu quero começar um assunto aqui muito importante para a gente poder entender profetas e poder entender basicamente a Bíblia inteira, né, que são as festas do Senhor. Eu considero esse assunto como um assunto chave para a gente entender muita coisa que se passa na palavra de Deus. Por exemplo, tem muitas coisas que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas que a princípio são um mistério, só que quando a gente tem como pano de fundo as festas do Senhor, a gente consegue entender o que ele quer dizer ali em vários pontos das suas cartas e muitas outras coisas também, tá? E a gente vai ver que as festas não eram apenas alguns eventos fixos que o povo comemorava ano após ano, mas sim cada festa tinha um significado profético. Então eu vou colocar uma imagem aí na tela para a gente poder seguir com esse estudo. Esse é só um vídeo de introdução a essas festas e eu vou detalhar cada uma das festas no decorrer de cada vídeo aí pra frente, beleza? Vamos lá então. As festas do Senhor. Eu quero ler com vocês, primeiramente, o que se diz lá em Levítico 23, o verso 1 e 2. Lá fala o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: As festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas as minhas festas. E a partir daqui ele começa a listar quais são as festas do Senhor. Só que repare que eu coloquei aqui em destaque o termo festa fixa. Por quê? Quando a gente vai no hebraico, lá no original, lá está um termo que é moed. Moed, em hebraico, significa lugar determinado, tempo determinado, reunião e por aí vai, né? Então a gente vê que não é simplesmente festa, né? Mas sim é um tempo determinado. Eu quero focar nesse termo aqui, ó, tempo determinado, tá bom? Então a gente vai ver que as festas do Senhor são tempos determinados, eram solenidades que deveriam ser comemoradas em um tempo específico de cada ano, e cada um desse tempo tinha um significado que Deus, apesar de ter um significado imediato, histórico, Deus também está dando um significado profético para cada um desses tempos, tá bom? E o primeiro deles é a Páscoa, que é comemorada no dia 14 do primeiro mês. A segunda festa, ou o segundo tempo determinado, são a festa dos pães ázimos, ou pães sem fermento, que é comemorado durante 7 dias, que é do dia 15 do primeiro mês até o dia 21 do primeiro mês. Depois dela vem a festa das primícias, que é o dia seguinte ao Shabá, que é comemorado no dia 16 do primeiro mês, tá bom? Depois nós temos a festa de Pentecostes, ou Semanas. Ela tem esse nome de Semanas porque ela é comemorada 7 semanas após as primícias, ou no 50º dia após as primícias. Depois nós temos as festas das trombetas, que aí já passa para o 7º mês, tá? É comemorada no primeiro dia do 7º mês. Depois nós temos a festa da expiação, que é no dia 10 do 7º mês. E depois a festa das cabanas, que é comemorada também por 7 dias, do dia 15 do 7º mês até o dia 21 do 7º mês. E aqui entra o que eu falei com vocês no início, né? Eu quero ler com vocês um texto de Colossenses, o capítulo 2, dos versos 16 ao 17, que fala o seguinte: Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou as celebrações de luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas, quais são essas coisas? Deixa eu pegar aqui uma caneta aqui, ó. Estas coisas, tá? Paulo está falando de quê? Pelo que vocês comem ou bebem, em relação a alguma festividade, tá? Festividade religiosa, ou seja, aqueles moedes, tá bom? Celebrações de luas novas ou dos dias de sábado. O sábado também ele é um dos moedes também, só que ele é um dos moedes que é semanal, né? Toda semana você tem um sábado que era para ser comemorado. Então estas coisas, esses moedes, esses tempos determinados, eles são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, por meio desses estudos das festas de Deus ou dos tempos determinados, nós vamos ver que cada um deles aponta para uma realidade que Cristo trouxe quando ele veio à Terra, tá bom? Então nós vemos que todas essas coisas são apenas as sombras.
E o que é uma sombra? A sombra, quando você vê, por exemplo, igual essa imagem que eu pus aqui, ó, alguém por detrás de um vidro, ou então você vê a sombra de alguém se aproximando de você, a sombra de alguma coisa, pela sombra daquilo que você está vendo, você consegue imaginar o que está por detrás daquele vidro, ou o que é que está chegando, né, se aproximando de você. Se você vê a sombra de um cachorro, você sabe que é um cachorro que está se aproximando de você. Se você vê a sombra de um ser humano, você sabe que uma pessoa está se aproximando de você. E Paulo ele faz essa analogia com as festas, porque quando a gente vai analisar as festas ou os tempos determinados de Deus, todos eles vão ser sombras de uma realidade que viria com Cristo, né? E a gente vai descobrir que todas essas realidades que vieram depois com Cristo, elas são todas proféticas. Cristo ele vai cumprir tudo o que está sendo predito ou profetizado nessas festas, né? Algumas delas já foram cumpridas e outras ainda vão se cumprir até a volta de Cristo, tá? Então, é isso que eu tinha para falar com vocês nessa introdução. E o nosso próximo estudo, eu já vou começar, aproveitando que agora no próximo domingo já é a Páscoa, eu quero trazer com vocês essa festa da Páscoa. Como que o povo comemorava, qual que é a origem da festa da Páscoa e qual que é a realidade que Cristo traz para nós dessa festa da Páscoa. Então, fiquem com Deus, um abraço, que Deus abençoe, tenham uma ótima semana e vejo vocês no domingo de Páscoa com esse estudo.